Mas é interessante que talvez nós já passamos pela primeira etapa. Claro, acreditamos que Deus existe, mas precisamos ir um pouco mais um passo. É necessário não só crer que Deus existe, mas que Ele recompensa a todos aqueles que o buscam. Então, quando nós chegamos a Deus buscando a Ele, devemos ter essa confiança de que Ele vai nos recompensar. Nós jamais saímos da presença de Deus sem ter sido recompensados. Claro, nem sempre recebemos o que nós estávamos procurando, mas sim, somos recompensados. Às vezes pedimos a Deus para tirar alguma coisa difícil da nossa vida. E oramos e saímos da presença dEle e aquilo que nós pedimos não foi resolvido. E aí pensamos, mas disse que eu seria recompensado. Sim, você acabou de receber paciência, conforto para lidar com esse problema. Às vezes chegamos diante de Deus querendo que Ele tire as cargas pesadas dos nossos ombros. E quando saímos de lá, as cargas continuam e perguntamos, mas Deus não recompensou? Sim, Ele acabou de lhe dar ombros mais fortes para continuar a levar as cargas. Eu gostaria de falar hoje, nesta manhã, irmãos, sobre fixar os nossos olhos no invisível. Sei que é fácil, às vezes, fixar os nossos olhos em algo que nós vemos, mas fixar os olhos naquilo que nós não vemos só é possível pela fé. Em Hebreus, capítulo 11, é chamado de o capítulo da fé, onde fala sobre a fé. E logo no versículo 1 do capítulo 11, temos uma definição bíblica sobre fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Duas coisas para pensarmos aqui agora. Primeiro, fé é estar firme na esperança, não sendo por nada abalado enquanto se espera aquilo que foi prometido. E essa firmeza na promessa vem pelo fato de sabermos qual é a promessa e, mais importante, sabermos quem prometeu. Nós não estamos depositando a nossa fé e a nossa confiança em um ser humano, que às vezes, com a sua melhor intenção, ainda é limitado, ainda é falho. Às vezes depositamos a confiança numa pessoa, e não que ela tenha a intenção de falhar conosco ou descumprir a sua promessa, mas são seres humanos. Muitas coisas podem acontecer e essa pessoa pode não cumprir aquilo que nós estávamos esperando. Acontece. Também não estamos depositando a nossa confiança e fé numa máquina que às vezes falha. Às vezes estamos lá utilizando a máquina ou mesmo um carro dirigindo e às vezes falha. Pode acontecer. Mas não estamos depositando a nossa fé e confiança numa coisa falha. Primeiro nós devemos definir bem na nossa mente em quem depositamos a nossa confiança. Quando falamos em fé, estamos falando em fé em Deus. Mas a fé em Deus por quem Deus é. E eu gosto da definição que diz em Números 23, versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Então estamos depositando a nossa fé em Deus. Em Hebreus, no capítulo 6, versículo 18, o autor também diz, porque por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme. Nós estamos depositando a nossa fé e confiança em Deus, um Deus todo-poderoso, um Deus que não falha, um Deus que não mente. Logo, aquilo que Ele prometeu vai ser cumprido.
Eu conheci um senhor uma vez que ele enfrentava muitas dificuldades, mas ele sempre dizia, vez após vez, eu sou um homem de muita fé. Eu sou um homem de muita fé. Mas ele não era um cristão, mas ele dizia, eu sou um homem de muita fé. Na verdade, na cabeça dele, fé significava pensamento positivo. Significava ser otimista, pensar que as coisas vão dar certo. Não, eu sou um homem de muita fé, eu acredito que vai dar certo. Não é? Se ele estava planejando fazer alguma coisa ao ar livre e alguém disse que a previsão seria a chuva, ele dizia, não, eu sou um homem de muita fé, não vai chover, não vai chover. Não é? E às vezes não funcionava. Então o que nós estamos falando aqui não é pensamento positivo, não é ser otimista e pensar, não, as coisas vão dar certo, as coisas vão mudar. Estamos falando de ter fé em alguém, e alguém muito poderoso. A fé que nós falamos é a fé em Deus. E o apóstolo Paulo fala algo interessante para Timóteo, em 2 Timóteo 1,12. E eu quero um dia ter essa firme confiança e morrer com essa certeza que Paulo declara. Porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, até o dia final. Paulo estava certo disso, estava seguro, estava preso, estava passando por dificuldades, mas ele tinha certeza em quem ele acreditava. Eu sei em quem tenho crido. Então, quando falamos de fé, estamos falando de fé em Deus, por quem Deus é. Precisamos primeiro conhecer a Deus, para que então possamos ter essa fé firme e forte.